Glória a Deus, povo de Deus abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus abençoado, compartilha esse vídeo aí para mais pessoas ver. Vou falar do livro do Apocalipse, daquela que vocês estão muito interessados a saber. Eita glória! Além de vocês saber, além de ouvir a palavra de Deus, também vocês vão aprender as coisas que está aqui e que vai acontecer, e já fica ciente quando começar a aparecer esse tipo de coisa, esse tipo de milagre que vai acontecer. Você já fica ciente da onde está vindo, da onde é esse tipo de sinal, e vocês vão entender que esses sinais não são de Deus. Irmão Antônio, é isso mesmo que você está me ouvindo, por isso que eu peço que vocês compartilhem para mais pessoas, toque no sininho aí, e eu agradeço a Deus, vocês estão ouvindo a palavra de Deus e estão ajudando este meu canal, compartilhando e clicando no sininho e no joinha. Eita glória! Aleluia! Livro de Apocalipse, anote aí no seu livrinho, eita glória, que nessa época com certeza vão dar ordem para tirar toda a Bíblia do mundo. Do mundo, irmão Antônio, exatamente isso que eu estou te falando. Anota aí, Apocalipse 13, verso 12 a 18, é um trechinho pequenininho, mas vai ser uma bênção para nossa sabedoria. Eita glória, aleluia. Vamos ler, capítulo Apocalipse 13, verso 12 a 18. Preste bem atenção, povo de Deus. Aleluia. E cesse todo o poder da primeira besta, na sua presença faz que a terra, na presença de todo mundo, vai ver isso aí, pessoal, na terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal for curada. Ou seja, muita gente doente e ela chegou curando. Como assim, irmão Antônio? Preste bem atenção. A primeira chaga mortal for curada, que é para você acreditar que ela está fazendo milagre, e vai fazer mesmo, na visão do povo. Preste bem atenção. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. Imagine você ver uma pessoa, porque fala aqui besta, mas de besta é só a parábola, mas é uma pessoa. Se não fosse uma besta, todo mundo ia fugir, não ia ver nada, certo? Vai fazer descer fogo do céu à terra, à vista de todos, ou seja, fala na vista dos homens, mas quando fala homem, pessoal, é todo, é homem, é mulher, todo sobrevivente da terra. Aleluia. Vai fazer cair fogo do céu à terra à vista dos homens. Todo mundo vendo uma coisa dessa, povo de Deus, preste bem atenção. Como não vai acreditar que é um milagre, dizendo que é de Deus? Porque ele vai dizer que é Deus. Eita glória. Mas, irmão Antônio, todo mundo vai ser enganado? Todos não. A Bíblia não diz que é todos. Aquele que está ligado na videira verdadeira vai desconfiar esse milagre todo, porque o Senhor
já tem avisado na palavra dele. E você que está ouvindo esta palavra também está avisado. Eita glória! Só é examinar as escrituras. Examine as escrituras para ver o que eu estou falando é o que está escrito e o que vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus dá os entendimentos para mim e para você, meus seguidores do meu canal. Aleluia! Para entender que isto vai acontecer. Porque a gente vê dizer, uma pessoa curou, orou e foi curada alguma coisa, as pessoas correm tudinho para aquela igreja, põe um monte de gente. A pessoa viaja, veio dos Estados Unidos, por exemplo, aí vai cantar na igreja ou vai pregar, todo mundo corre. Aí acontece um milagre, pronto, foi fulano que... Não é assim não, pessoal. Vá dia a dia para a sua igreja certinho. Tem um tempo de festa? Tem. É bom? É. Ver? É ótimo. Mas eu não estou falando de você não ir para uma festa na igreja. Eu não estou falando de você não ir para a igreja. Eu estou falando que tem gente que anda correndo igreja em igreja, igreja em igreja, igreja e igreja, igreja e igreja, atrás de milagres. Esse tipo de gente, quando vê isso aqui, vai correr rapidinho para os pés dessa pessoa, porque a Bíblia fala de besta, que realmente é uma besta fera mesmo, mas é em forma de homem, certo? Eita glória! E a terra e a vista dos homens veio caindo fogo do céu. Imagine. Enganará e engana os que habitam na terra. Enganar é o que, pessoal? Será que não vai ficar muita gente enganado mesmo? Engana o que habita na terra, com sinais que lhe foi permitido. E ainda tem mais essa. Faz esses sinais, porque foi permitido, que Deus permitiu que ele fizesse esses sinais, que a gente está pregando o evangelho para vocês, e muitos não dão crédito, muitos não acreditam, pessoal. É por isso que eu agradeço a Deus, vocês estão assistindo, e vocês compartilhem isso aí para as pessoas também que não acreditem. Aleluia. Tem gente que não acredita, então você começa compartilhando aí. Aleluia. E foi permitido que fizeste esse em presença da besta, e dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem. Olha o que tem aqui que vem na minha mente agora, preste bem atenção. E aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, e a besta que recebera ferida de espada e vivia. Preste bem atenção. Aí tem uma cidade aqui no nosso país, que eu não estou falando do país dos outros. O país dos outros é uma em cima da outra. Eu estou falando do nosso país. Fizeram aí, eu ouvi dizer que derrubaram, mas eu não vi, não prestei atenção ainda, mas eu não estava acreditando não. Fizeram aí e tem gente adorando. É, adorando mesmo. Eita glória. Vai chegar um assunto muito sério aqui para vocês entenderem. Por isso que eu estou mandando vocês compartilhar para mais gente ver, porque tem pouca gente ainda assistindo esta palavra. Aleluia. E uma imagem, a besta que receberam a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, povo de Deus, abençoado, eita glória. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei quando foi a data nem o dia, mas se você estiver duvidando de mim, vocês entram no YouTube e faz uma pesquisa, qual foi a data ou o dia que saiu no jornal, que não sei se foi em São Paulo ou foi no Rio de Janeiro, que disseram que saiu sangue de uma estalta. Eu não quero falar nem o nome, pessoal, eu não quero envolver nisso aí não. Meu negócio é com Jesus, falar de Jesus.
Mas como eu estou aqui no Apocalipse, um negócio muito sério, falando de besta e de imagem, eu quero explicar para vocês entenderem. Que quando saiu isso aí no jornal, não sei se todo mundo viu, que eu só vim saber depois de um mês, né? Que eu vi no jornal depois de 30 dias, por aí assim. E saiu o sangue dos olhos de uma imagem. Que eu não quero falar o nome de imagem, mas foi de uma imagem. E depois de 30 dias, fizeram os exames do sangue e disseram que era de galinha. Mas aí já estava espalhado no mundo todo, no país todo. Estava espalhado no Brasil todo, que só o sangue daquela estátua lá. Preste bem atenção. Eu não estou atingindo estátua nenhuma, foi o que saiu no jornal, certo? Saiu no jornal. Quando chegar esse tempo, olha, agora eu vou voltando para a Bíblia, para vocês entenderem isso aí. Quando chegar esse tempo, aí de aqui, fizer a imagem da besta e falasse. E ela falou. Imagine. Você pegar o cimento e fazer uma imagem, colocar lá do jeito que eles vão mandar você fazer, e ela vai falar. E agora? E dizer que é milagre. Foi um milagre. Se aconteceu um negócio desse, com sangue de galinha, muita gente acreditou. Muita gente acreditou. Estou dizendo para você que muita gente acreditou, que eu estou falando do que eu entendi, do que eu vi. Muita gente acreditou. E que dirá desse tempo o camarada fazer cair fogo do céu na terra, na sua frente, na presença das pessoas, e de repente mandar fazer uma imagem e a besta, e a imagem falar. Imagine, a imagem falar. Aí eu quero dizer para vocês, do jeito que estão fazendo esse tal de boneco a bordo, né? Um nomezinho assim, ou esses robôs, fazer uma imagem de robô, tem alguma diferença ele não falar sobre a vida das pessoas? Vai acreditar no milagre? Vamos para frente mais. E fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem. Pronto. Vamos voltar para o livro de Daniel. Eita glória, irmão Antônio, você está em Apocalipse. É para vocês entenderem, povo de Deus. Eita glória. No livro de Daniel, não fizeram uma imagem lá para o povo adorar? Muito bem. Se não adorasse, morria. Eita glória. Aí precisou aqueles 2 homens de Deus, 3 homens de Deus estavam lá, para poder demonstrar aquela faça. Eita glória. Para poder demonstrar faça. Aleluia. E eles não adoraram a imagem. Eita glória. Então que vão fazer a imagem da besta para que todos adorem a imagem. Morto todos que não adorarem a imagem. Mortos todos os que não adorar a imagem da besta. Olha, viu aí? A imagem da besta. Quem não adorar vai morrer. Porque eles não têm misericórdia. Aí a pessoa diz, ainda quando o anticristo chegar, já existe, gente. Já existe o anticristo. Irmão, como é que você está dizendo que já existe o anticristo? Eu disse e digo. Toda pessoa que está fazendo coisa a contrário, machucando o povo, prendendo, matando, fazendo tudo que não presta fora da lei, é o anticristo que está usando ele. E agora? Diga-me. Eita glória. Deus levantou esse canal para vocês ouvir, aprender a verdade. A verdade. Por isso que a ver o meu canal cai, porque eu estou falando a verdade. A ver o povo deixa de curtir, deixa de compartilhar, porque eu estou falando a verdade. Aleluia. E eu não vou deixar de falar a verdade porque o canal caiu. Não vou não. Se esse canal cair, vou abrir outro em outro canto. Mas é a verdade, tem que ser lida, não tem negócio de jeitinho. As pessoas fogem da verdade. Essa é a verdade, povo de Deus. É a verdade.
Eita glória! Aí a pessoa diz, o anticristo, só quando chega o anticristo, já existe. Já existe anticristo na terra. Tem uns versículos aí da Bíblia, que o Senhor disse, o príncipe desse mundo já vive na terra, já está na terra. Até Jesus, ele afureceu o mundo. Aleluia. O meu assunto não é esse outro aqui. Glória a Deus. Não adorás a imagem da besta. Morto todos os que não adoraram a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, rico, pobre, livre, servo, lhe seja posto em um sinal. Isso aqui, pessoal, quando fala rico, pobre, livre, significa todo mundo. Todos. A ordem vai vir para todos. Eita, espero eu não estar nesta hora, porque eu prefiro morrer. Mas não vou aceitar o nome da besta no meu corpo. Já está escrito aqui, ainda diz assim, a mão direita na testa. Eita glória! Glória a Deus! Se você não tem entendimento da palavra de Deus, guarde esse versículo aqui, ó. Apocalipse 13, verso 12 a 18. Dá muito bem para você entender as coisas. Eita! Glória a Deus. Aí diz que todos pequenos, grandes, rico, pobre, livre, servo, lhe seja posto um sinal, ou seja, tudo que for urgente. Aleluia. Posta um sinal na mão. Um sinal na mão direita ou na testa. Por que falou na mão direita e na testa? Porque quando você vai dar a mão a uma pessoa, a mão de amigos, eita glória, qual é a mão que você vai estender para dar a mão a uma pessoa? Glória! É a mão direita. Quando você estende assim, o aparelho acusa na hora se você tá com número ou não. Aí vem as coisas pior. Acha que não é, mas é pior. Vou lhe mostrar agora. Aleluia. Glória a Deus. Sinal na mão direita ou na testa. Para que ninguém possa comprar ou vender. E agora? Senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta ou o número do seu nome. Para que pior você ter dinheiro, tá guardadinho e de repente acontece uma cena dessa. Você nem pode comprar e nem pode vender. Aonde você chegar para comprar, você só compra se tiver o sinal. Ou o número da besta. 3 coisas. Ele já aproveitou logo 3 coisas para você não ter saída. Na mão, ou na testa, ou o número da besta. Do seu número, aquele que há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule-se, ou fala o cácalo do número da besta, porque o número do homem é o seu número. O número é o nome do homem. Por isso que eu falei aqui que fala em besta, mas é que é do homem. Ele não vai vir de 4 pés. Todo mundo ia se espantar, todo mundo ia correr. Ele não ia fazer um milagre para o povo não ver. É um homem, pessoal.
Você tá entendendo? Um homem. Aí o número de um homem. E o seu número é 666. Já viu falar nesse número? Está no livro do Apocalipse. É isso mesmo que eu estou te falando. Está no livro do Apocalipse. E esse livro é espiritual, que vai acontecer, porque foi Deus que mandou o servo de Deus, João, escrever. Eita glória! E se você entende, pode ler. Se não entende, não leia. Glória ao nome santo do Senhor. Eu tenho na base de não aumentar nem diminuir as palavras do que está escrito, porque eu estou falando do que está escrito. Quando eu saio fora, eu digo assim uma parábola ou uma comparação, como eu acabei de fazer uma comparação para vocês entenderem a palavra de Deus que está neste livro. Tudo que eu falei aqui, vocês meditem direitinho, volta ao vídeo, começa tudo de novo e vocês vão entender direitinho que tem que ouvir e entender a palavra de Deus. Anote no caderno que eu estou te falando que vai desaparecer, porque tudo que se falar sobre Deus, o inimigo vai ferra todo mundo, porque ele quer ser Deus. Tem um livro, tem uma parte aqui que ele quer sentar no lugar de Deus lá em Israel e dizer que é Deus. E eu agradeço a Deus por esta palavra de entendimento, e é muito complicado, mas também é uma bênção, porque vocês e eu, nós estamos sabendo do que é, o que vai acontecer e o que o inimigo é capaz de fazer. Porque aqui na face da terra, pessoal, não existe ainda homem que faça cair fogo do céu. Mas o Satanás vai fazer, porque Deus permitiu que ele vai fazer. Certo, pessoal? Assim como ele fez cair fogo do céu na vida da família de Jó, já foi um exemplo que ele faz, já fez. Antes disso aqui ele já fez. E aqui ele vai fazer muito mais, que é para o povo acreditar nele. Eita glória! Se você estiver ouvindo esse vídeo, em nome de Jesus, compartilhe para mais pessoas, que é complicado, é muita leitura para poder falar essas coisas sem arrodeio e sem mentira. Não adianta dizer que é uma coisa sem ser, não adianta eu dizer que é agora, que não é. Quando é, irmã Antônia? No fim dos tempos. Ninguém sabe, nem o dia nem a hora, então eu só posso dizer que é no fim dos tempos. E nem posso dizer que fulano cicrano é o anticristo, porque se a gente for olhar que tem o número 666, se a gente fosse pensar, que Deus me perdoe que eu não sei nem o que é isso, mas tem um número em uma torre ou prédio, de modo que vocês queiram entender, que tem o número 666, é a torre do Trump, do presidente Trump. Quando ele estava começando a carreira dele, ele construiu esse prédio, não sei qual número, os colegas dele juntou esse número e colocou esse número, 666. Entre na internet que você vê. Eu vou dizer por causa disso aqui, o cara é o anticristo, eu não posso dizer uma coisa dessa. De jeito nenhum, não posso. Eu não posso dizer que um criminoso não pode voltar para Jesus. Não posso dizer que ele vai para o inferno, que ele pode voltar para Jesus. Ele pode aceitar Jesus. Eu não posso condenar ninguém. Ah, porque fulano vai para o inferno. Não. De repente o rapaz aceita Jesus. Como é que vai para o inferno? Falta de entendimento. Aí porque o cara matou, cicrano, viricano.
Nós condena, gente, mas Deus não condena não. Deus só condena do jeito que é a condição que ele está. Mas quando o camarada se arrepende, aceita o filho dele, que é Jesus Cristo. Aceita Jesus como salvador da sua vida, não faz mais o que fazia, se arrependeu. Glória a Jesus. Quem sou eu para dizer que ele está condenado depois que se arrepende? Não posso. Eita glória. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. E vocês não esqueçam de compartilhar e tocar no sininho, pessoal. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um desses que esteja assistindo esse vídeo. Em nome de Deus, cobre nós com teu sangue, meu Pai. Livra nós desse mal. Em nome de Jesus. Livra a gente, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.